Olá, meus amores! Vamos continuar nossa aulinha de hoje? É, estão animados? Já fizeram as outras tarefinhas? Vocês estão bem, meus pequenos? Rosinha está muito animada para nossa aulinha, tá? Nós iremos agora para a nossa história. Aula de história, hoje nós vamos falar sobre os descendentes dos povos nativos. Hoje. Será que temos muitos ou poucos? Muitos povos indígenas morriam com a chegada dos europeus às terras hoje brasileiras, pois tinham muitas doenças sem cura e transmissíveis. Além disso, escravizavam e matavam os povos indígenas. Quem fazia isso? Os povos europeus que chegaram, né, nas terras hoje conhecidas como nossas terras brasileiras. E os povos indígenas sofreram bastante. Tinha gripe, sarampo, né, e eram trazidas de outros povos, de outras culturas, trazidas para eles, né, trazida para trabalhar nessas terras e, consequentemente, por serem contagiosas, acabavam contagiando os índios, tá bom? Os povos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes no passado, né? Que hoje nós conhecemos bastante, falamos. Hoje nós temos o Dia dos Índios. Por que dessa importância? Né? Eles são muito importantes para a nossa cultura. Como os indígenas vivem hoje? Será que hoje eles vivem em prédios, moram em casas como nós? Como será que eles vivem hoje? Vocês saberiam me dizer? Hum? Um tempinho para pensar. Alguns povos ainda caçam, pescam e cultivam para sobreviver. Sabiam disso? É. Sabe por quê? Ainda hoje é comum a divisão de terras entre homens e mulheres, ou seja, ainda muitos dos costumes que eles tinham no passado, quando eram ainda nativos, né, povos, hoje ainda eles têm esse mesmo costume. Algumas coisas mudaram, outras permanecem iguais. Os descendentes dos povos nativos hoje, ainda não estamos falando sobre essa temática. O contato com a sociedade de não indígena, eles, né, acabaram tendo contato com pessoas que não são indígenas ou que não tinham as mesmas culturas que eles, não tinham os mesmos costumes. Ele acabou fazendo o quê? Levando à perca de muitas características mais tradicionais dos povos indígenas. Cerca de 40 anos atrás, né, começou o aumento das populações indígenas no Brasil. Ou seja, eles diminuíram bastante com tanta doença, com tanta, né, escravidão, né? Eles morriam, né? Os índios morriam bastante, diminuiu sua população, mas há 40 anos atrás foi constatado que o aumento dessa população, né, no Brasil vem crescendo a cada dia, com maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais e mais respeito pelos seus modos de viver, né? Eles não podem esquecer as suas culturas. Pois é, primeiros contatos com os europeus, o encontro, né? Os índios encontraram com os europeus. O que foi que aconteceu? Os primeiros contatos deles foram pacíficos, ou seja, foram de paz, né? Até porque os europeus negociavam com os nativos a troca de pau-brasil por objetos como machados, adornos, utensílios de metais e outras coisas. Sabemos que os índios eram bem criativos, né? E eles produziam, retiravam tudo da natureza. Então os europeus viram neles uma forma de ajuda, né? Melhoria. Claro que eles pensavam somente neles mesmos. Os indígenas derrubavam as árvores e levavam para a praia, armazenando-as em feitorias, construções erguidas para esse fim. De lá a madeira era o que? Embarcadas nas caravelas para outros países, outros lugares. E
os indígenas eram úteis para os europeus, como a Prozinha falou. Eles tinham muita utilidade. Então, enquanto eles tinham muita utilidade, eles aproveitaram o máximo possível. Porém, em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre os diferentes povos para construir alianças com algum deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos Tupinambá, porque eles eram inimigos dos Tupiniquim, que apoiavam os portugueses, ou seja, os índios contra os índios, porque a gente sabe que existiam tribos, né, povos diferentes, eles não viviam somente... índios, são todos índios, então vivemos na mesma comunidade, e, na verdade eles tinham tribos, né, diferentes, e aí acabava que até os costumes mesmo eram diferentes, tá? Os europeus caçavam mais adiante e os indígenas para escravizá-los. Acabavam matando, né, os índios por conta disso. Porque durante uma caçada, a gente sabe que poderia acontecer qualquer coisa, né? E os índios foram os primeiros escravos aqui nas nossas terras, né? Sabemos que os escravos de fora vinham da África, mas os índios foram também escravizados aqui nas terras onde eles já habitavam, não é? Pois é. Agora é hora da atividade. Vocês vão fazer a leitura das páginas 285 e 286, novamente, sobre o que a Prozinha falou aqui, para vocês responderem a atividade na página 287 do livro Eu Gosto Mais, tá bom? Caprichem, arrasem, meus amores, como sempre.